Hola mis queridos, buenas tardes. Sean bienvenidos a más una clase de español, ¿vale? ¿Cómo están todos? ¿Están todos bien? Qué bueno. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, ¿vale? Por favor, abram sus livros em la página 74, ¿vale? Então, queridos, nas aulas anteriores, da semana passada, nós estudamos o texto La Biodiversidade, fizemos as atividades de compreensão leitura, discutimos sobre o assunto, que é muito pertinente e também de grande importância, a gente cuidar do meio ambiente, que é a nossa casa comum, como eu falei para vocês. E hoje nós vamos estudar o nosso vocabulário, vale? Que é o vocabulário relacionado ao conteúdo da lição, né? Que é a biodiversidade, o meio ambiente e os cuidados que nós, o governo, as empresas, indústrias, todos devemos ter com a nossa casa comum, né? A casa de todos. Então, lá na página 74, nós outros temos gestão ambiental, que é a gestão ambiental. E lá nós vamos conhecer algumas palavras, né? Vocês vão acompanhar agora pelas imagens que estão também no livro e pelo texto que nós iremos ler, certo? Águas residuales. Que é isso? Água contaminada por la dispersión de desechos humanos procedentes de los usos domésticos, comerciais ou industriais. Então, essas águas residuais são as águas com resíduos, né? Que geralmente são os restos, né, do que nós usamos de uso doméstico, comercial, industrial, certo? Que vai tudo parar na água, todo esse lixo, certo? Próximo, agricultura ecológica ou biológica. Que é isso? La produção agrícola sem uso de produtos químicos. Então, aqui nós temos uma agricultura ecológica ou biológica, que é livre de agrotóxicos, de produtos químicos, certo? Que é o que se mais utiliza nas plantações de subsistência, né? Que são pequenas plantações. Mas hoje é muito comum grandes áreas de plantação sem agrotóxicos, né? Visando o cuidado com o meio ambiente e visando também a melhor saúde das pessoas que consomem esses alimentos. Reutilizar, que é volver a utilizar algo bien com a função de desempenhava anteriormente ou com outros fines, que é o reutilizar, né? Você usar um objeto, algo, com a função que ele já desempenhava antes ou com outra função, como vocês conseguem ver na imagem, né? Nós temos uma garrafa de vidro que foi reutilizada para plantação. E existe tantas, né, gente? A gente sempre comenta, tanto nessa aula de espanhol quanto nas aulas de arte, sobre o poder de reutilizar, né? Você usar algo que iria para o lixo, que muitas vezes ia até poluir o ambiente, né? Então, você fazer essa reutilização de forma consciente. Próximo, basura nuclear, complexo total de resíduos radiativos produzidos por reatores atômicos. Basura nuclear é o lixo nuclear, esse muito prejudicial. São resíduos radioativos, então eles emitem no meio ambiente, né, essas radiações que são muito prejudiciais à nossa saúde, tá? E à saúde do meio ambiente também, consequentemente. Biodegradable. O que é biodegradable? Né? Que é biodegradável. Substância que pode decomponer-se através de processos biológicos realizados por ação de la digestão efetuada por micro-organismos aeróbios e anaeróbios. Então, são substâncias biodegradáveis que elas se decompõem sozinhas na natureza, né? Com a ajuda desses micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos, certo? Então, é uma ação mesmo que é feita de decompor o que está no meio ambiente. Então, vejam só. Será que uma casca de banana, ela vai se degradar no mesmo tempo de uma garrafa PET? Claro que não, né? A casca de banana, ela vai servir como adubo, né? Dependendo do local onde ela foi jogada.
E a garrafa PET ela vai passar anos, mais de 100 anos para se decompor. Então, os nossos filhos, netos, eles poderão acompanhar essa garrafa PET no solo, no meio ambiente. Então, as substâncias biodegradáveis são aquelas que se decompõem com a ajuda dos micro-organismos, tá? Reduzir é consumir menos produtos, né? Tá escrito no livro de vocês também na imagem. Consumir menos produtos ou dar preferência a los que tenham maior durabilidade. Um exemplo são as lâmpadas de LED. Então, aqui nós estamos falando de reduzir. Esse reduzir, ele é tudo. Reduzir o consumo de água, reduzir a compra de eletrônicos, né, que está cada vez mais influenciado pelo consumismo, que nós já discutimos também. Mas também poupar a energia, porque quando eu poupo energia, eu estou poupando água, porque a gente sabe que a energia nossa é gerada pelas hidrelétricas. Próximo, recorrida seletiva. Então, o que é isso? Né? Como vocês conseguem ver na imagem, é a coleta de lixo seletiva, né? La recolección selectiva es la recorrida diferenciada de residuos que fueron previamente separados según su constitución ou composición. Então, nós selecionamos o lixo. Na nossa cidade, a gente não tem coleta seletiva, né? Mas na nossa casa, nós já podemos fazer isso, tá? Existe uma maneira da gente colocar o lixo separado para facilitar até quem vai fazer o manuseio desse lixo, né? Pensando também neles. E nós temos instituições que recolhem os lixos recicláveis e levam para outro lugar, né? Para outra cidade, que ele será reutilizado, né? A exemplo é o grupo Caritas de Lago da Pedra, tá? Criatividade. La creatividad es una gran aliada en el combate a la destrucción del medio ambiente. Con ella, materiales que podrían ir a la naturaleza y pasar mucho tiempo para decomponerse, reciben nuevas funciones y ayudan el ecosistema en su generación. Como vocês conseguem ver na imagem, a gente tem um parquinho infantil, onde estão sendo usados pneus, né, que iriam para o lixo, que iriam acumular água, provavelmente iriam ser focos de doenças, né? E eles foram o quê? Com o uso da criatividade, eles ganharam um novo uso. Aí eu posso usar dentro da criatividade o reutilizar e o reduzir, né? Que eu vou pensar no bem comum, certo? Próxima página, 75. Biocida. O que é biocida? Substância química de amplio espectro de ação capaz de destruir os organismos vivos. E aí nós temos na imagem a pulverização, né? Eles estão jogando aí uma substância que vai destruir os organismos vivos, tá? Só que ele traz a palavra bio, então ele é algo que não prejudica tanto o meio ambiente, né? Ele foi produzido justamente para isso, para evitar essa destruição do ambiente, né, de todos os micro-organismos vivos, tá? E também, consequentemente, ajuda na nossa saúde. Bioenergia. A bioenergia é um tipo de energia renovable que se produz a partir do aproveitamento da matéria orgânica industrial formada em algum processo biológico-mecânico, generalmente de las sustancias que constituyen los seres vivos ou seus restos e resíduos, como a fibra de caña de açúcar. Então, a bioenergia é realmente a bioenergia, né, que ela é produzida a partir de elementos, né, que vão poder reaproveitar essa matéria orgânica. E aí nós conseguimos ver que eles usam os restos de seres vivos ou de resíduos para produzir essa energia, que vai fazer muito menos mal ao meio ambiente e além de reutilizar o que iria ser jogado fora. Como exemplo que dá aí a fibra da cana-de-açúcar, né, que vai produzir essa energia, certo? Próximo, energia renovable. La energía renovable es la que viene de recursos naturales que son naturalmente reabastecidos como el sol, el viento, la lluvia, las mareas y la energía geotérmica. Então aqui nós temos as energias renováveis, né, que são aquelas energias que utilizam, na verdade, os recursos naturais. Como a gente pode ver o vento, né, a energia eólica que nós já conhecemos, certo? A chuva, o sol, a energia solar,
que está cada vez mais ganhando um espaço dentro da nossa sociedade. E que bom por isso, né? Que existem pessoas que estudam, se capacitam para ajudar também a cuidar do meio ambiente de forma que não vá prejudicá-lo, certo? Biogás. O que é o biogás? Gás combustível generado por la fermentación anaeróbica de materia orgânica de origem vegetal ou animal. E exemplos: biomassa, estercol e basura orgânica. Então, tudo que é bio, a gente sabe que bio significa vida, né? Então, tudo que é bio que a gente vai falar dentro do assunto de gestão ambiental, nós vamos estar falando de algo que é sempre relacionado ao uso de micro-organismos, né, de origem vegetal ou animal, então, portanto, seres vivos que vão poder se renovar. A gente vai poder plantar novamente, a gente vai poder, né, gerar mais energia com mais matéria orgânica. Então, gente, até aqui nós estamos falando de algo que é bom para o meio ambiente, tá? A intenção aqui é não prejudicar o meio ambiente e nem os seres vivos. Próximo é bioma. É uma grande comunidade unitária caracterizada por o tipo de plantas e animais que alberga. Então, o bioma, a gente sabe que que existem vários, vai ser de acordo com os animais e plantas que vivem naquela região, né? Naquele espaço ali de localização. Então, nós temos os biomas. E é importante ele ser respeitado, porque ele gera, né, esses biomas, eles mantêm a nossa cadeia equilibrada, ele gera mais oxigênio, né? Então a gente sabe que tudo isso é importante. E o próximo, deforestação, né? Que é o deflorestamento. Deforestação é o talho de árboles, é um processo provocado generalmente por la acción humana, em que se destruye a superfície florestal, principalmente devido a las talas ou queimas realizadas por la indústria madeireira. Então aqui nós temos o desmatamento, que é realizado pela ação humana e que é o corte realmente das árvores, certo? E aí se fazem justamente, ou muitas vezes, principalmente, devido aos caules, né, da madeira, que eles usam para realmente ser matéria-prima na construção de móveis, né? Utilizam a madeira para construir casas, a madeira que vai ser utilizada na construção civil. Então, isso aqui, esse desmatamento, ele é muito presente no meio ambiente do Brasil, né? Quando não acontece pelo talho de árvores, são queimadas, que são realizadas, né? A gente sabe que até para o plantio é muito comum queimadas, inclusive nós estamos em uma época em que se queima muito, né? A nossa cidade é pequena, mas a gente vê e sente na pele essas queimadas. Próxima página, 76. Transformação. O processo de transformação de materiais recicláveis tem grande importância para o meio ambiente, además de embellecer a los ambientes. Então, a transformação de materiais recicláveis, né? Então, aqui não é reutilizar, é reciclar, transformar, né? Bem diferente um pouco. Porque lá no reutilizar eu posso utilizar o objeto como ele é. Pensei no copo de extrato de tomate. A gente compra o extrato, usou, a gente lava o copinho e continua usando ele como ele é. A gente não fez transformação alguma. Aqui a gente já tem a transformação. Vocês estão vendo aí garrafas PET que foram modeladas, pintadas, colocaram-se, né, foram plantadas plantas nela para embelezar o ambiente, né? Houve uma transformação do material. Nicho ecológico. Porção restrita de um habitat onde há algumas condições necessárias à existência de um organismo ou espécie. Então, é o nicho ecológico, né? Aqui é o que? Um pedaço restrito de um lugar onde vivem alguns seres vivos e que eles precisam daquelas condições para a existência, né? Vocês estão vendo aí o exemplo da imagem. Eles precisam que tenham assegurado todas as características daquele nicho. E quando o ser humano ele começa a destruir e a avançar, ele vai destruindo essas características e os seres vivos vão morrendo. Biosfera, né? O que é biosfera? Conjunto de los ecossistemas existentes em nosso planeta, Tierra. Biosfera abarca regiões
em la litosfera, la hidrosfera e la atmosfera. Então, nós temos aí a biosfera, né, que é a esfera da vida, certo? Plâncton, conjunto de organismos flotantes de reino animal que vivem praticamente em todas as águas naturais, né? Então, nós temos aí a imagem. Com certeza, vocês já devem ter estudado esses tipos de seres vivos que nós estamos vendo aqui nas aulas de ciências, né? Quando vocês estudam os reinos, certo? E aí nós temos o próximo, reciclaje. E aí é um bem conhecido da gente, né? Conversión de materiais já utilizados em matérias-primas para fabricar novos produtos. Então, aí nós temos o símbolo de reciclagem, que sempre que aparece em algum produto, indica que aquela embalagem ela é reciclável. Então, é até importante a gente comprar objetos que tenham esse símbolo, porque a gente também vai estar ajudando o meio ambiente, certo? Vejam que nós temos a reciclagem, a transformação, nós temos também a reutilização, né? Que fazem parte aí desse novo uso dos objetos, mas vejam que cada um tem sua especificidade. E por último, descomponedores naturais, né? O que são isso? En la biología, algunos seres desempeñan el importante papel de reciclar la materia orgánica. Se classificam como seres decompostos ou seres descompositores. Es parte desse grupo los hongos, algunas bactérias e os protozoários. Cada um deles desempenhará diferentes tipos de trabalhos, ¿vale? Dentro do ecossistema. Como dependem da matéria orgânica que estão decomponiendo para obter energia, esses seres se encaixam no grupo de organismos heterotróficos, ¿vale? O ato de reciclaje praticado por los seres decompostos representa um importante papel para o equilíbrio ecológico do planeta, pois, además de dar um final a parte de los restos orgânicos de seres muertos, eles produzem nutrientes. Estes nutrientes são essenciais para a continuidade da vida dentro de los ecossistemas. Algumas plantas, por exemplo, são extremadamente dependentes desse processo e nós outros somos dependentes das plantas. E de novo estamos tratando o ciclo de vida ambiental. Aí vocês estão vendo os alimentos sendo decompostos, né? Então nós temos os seres decompositores, os fungos, bactérias, protozoários, que vão nos ajudar para manter o ciclo da vida ambiental, né, estruturado e também equilibrado, certo? Então, meus queridos, depois disso, nós temos um texto de interatividade na página 77, vale? Que é pequeno, vocês vão fazer a leitura, né? É la biodiversidade em Brasil, em Costa Rica. Então, nós temos aí dois pequenos textinhos estabelecendo uma relação entre o Brasil e a Costa Rica, certo? Em relação à natureza, tá? E aí nós vamos ver o que acontece de diferente, qual é a semelhança que acontece nesses dois lugares, nesses dois países diferentes, tá bom? Então, queridos, como vocês viram, a ciência, ela está sempre buscando, né, condições para conciliar o nosso trabalho de extração do meio ambiente para nossa subsistência, mas também que a gente não prejudique tanto assim a nossa casa, né? Quem é que vai querer estar destruindo a sua própria casa, né? Então nós temos meios de contribuir para que isso não aconteça. Vocês estão vendo essa gestão ambiental? Aqui vocês estão vendo algumas ideias que foram discutidas na Agenda 21, que é um consenso político, né, que eles fazem sobre o que pode ser feito e como eles devem proceder no novo século. Então, tanto para os animais como para os vegetais, eles têm uma classificação que é de suma importância porque ela se liga com essa relação com o nosso meio ambiente, certo? E aí vão trabalhar tudo sobre as espécies, sobre a natureza biológica, nascimento, crescimento, reprodução e morte, que é o ciclo, né, para contribuir com o meio ambiente, certo? Então, hoje, cada vez mais nós falamos nessa palavra sustentabilidade, que é a sustentabilidade, certo?
Depois da leitura desse texto, eu vou solicitar para vocês uma atividade, tá? A nossa atividade será uma pesquisa, certo? Que nós iremos fazer. Aqui no livro nós temos algumas informações, certo? Sobre o conceito da biodiversidade, né? Qual a importância. E aí eu quero que vocês façam uma pesquisa respondendo estas perguntas em espanhol, né? O que é biodiversidade? Qual é sua importância? Quais são os impactos que viene sofrendo ao longo dos anos, certo? Então, eu vou deixar as perguntas no final do vídeo para vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa respondendo e nós vamos lançar uma hashtag, certo? Uma hashtag para trabalhar a biodiversidade, tá? Essa hashtag ela não foi construída ainda, nós vamos construir juntos, tá? Nós vamos pensar, vamos discutir no nosso grupo do WhatsApp e uma hashtag que vai abarcar todo esse trabalho feito com a biodiversidade, vale? E nós iremos postar em nossas redes sociais, no nosso grupo da escola, tá bom? E aí nós vamos ser pessoas que vamos defender essa ideia, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Leia o texto com atenção e até a próxima aula, né? Hasta luego, hasta la próxima clase, beijos e buenos estudios.